tem uma frase, eu ia até fazer análise, eu vou fazer análise depois, Pegar um vídeo do Valdir de Matão e ele tá falando o seguinte, ele tá falando assim, ele tá tentando passar pano para tentar proteger a CCB, dizendo que tem... Aí ele fala assim, não, irmão, falam por aí que a CCB não é a graça. A CCB não é a graça. A graça está na CCB. Olha que malandragem, rapaz. Pera aí, a CCB não é a graça. Não, mas a graça está na CCB. Então, de toda forma, ele só muda a frase. Ele dá uma ajeitadinha na frase. O CCB não ficou assustado quando ele falou, a CCB não é a graça. Mas como assim não é a graça? Aí depois ele fala, mas a graça está na CCB. Aí o CCB não fica em paz. Ai, graças a Deus. De todo jeito, o discurso é dizer que eles têm a posse da graça. Eles têm a posse, eles são donos da graça, que é um verdadeiro de um absurdo. A graça está em Cristo, não está na CCB e nem em denominação alguma. A própria frase desse homem está contaminada de vício. Quando ele diz que a graça está na CCB, né, já dá para entender que o camarada é um sem noção, né? E ele está tentando usar, ele está fazendo um joguete de palavras ali para tentar dar uma amenizada no CCBano, mas ao mesmo tempo querer dizer que eles têm posse da graça. Vocês entenderam a malandragem? Ele está tentando dizer, para amenizar o discurso, não, a CCB não é a graça. Aí tenta calar o crítico. E para agradar o CCBano, mas a graça está na CCB. Aí, rapaz, da onde você tirou isso? Onde é que está escrito isso, ô filho do demônio? A graça está na CCB. A graça está em Cristo, irmão. A graça é o favor. A Bíblia fala que o favor de Deus está sobre seu Filho, Jesus Cristo. Graça e paz, lá em Hebreus, no capítulo, se não me fala, não, Efésios, no capítulo 2, acho que versículo 28, está falando, a nossa paz está em Cristo. A nossa paz está sobre... A paz é justamente a graça. O que é a graça? A graça é o perdão que me leva a novamente ter paz com Deus. Jesus falou, eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. O que ele quis dizer com isso? Simples. Qual é a paz do mundo que Jesus falou? Eu não vim trazer essa paz para você, a paz do mundo. Qual que é a paz do mundo? Tranquilidade, sombra, água fresca, paz com os vizinhos, paz com todo mundo. Ou seja, é uma paz, né, de como é que eu posso dizer? De situação. Essa é a paz. Ele falou, eu não vim trazer essa paz para vocês. Eu vim trazer a paz com Deus. Porque quando o homem pecou, ele se fez inimigo de Deus. Vocês estão separados e Jesus é a reconciliação. Nós temos paz com Deus hoje, ainda que nos ataque, que nos persiga, que nos queira o mal, queira colocar fogo em nós, pendurar de novo na cruz. Tudo isso vai acontecer com muitas pessoas, mas essas pessoas estão em paz com Deus. Você está entendendo? Então esse negócio de falar, a graça está na CCB, gente, é o mesmo demônio, só está tentando dar uma ajustada no discurso. É a mesma coisa, é o filho de Satanás lá em cima daquela tribuna, falando para as pessoas, para tentar segurar eles lá dentro, para tentar amenizar o discurso deles. Mas a nós, eles não enganam mais. Não tem como enganar mais a gente. Acabou, rapaz. Uma hora que, depois que abre os olhos e você entende essas coisas, não engana mais. Por quê, gente? Se eles pregarem verdadeiramente a Escritura, a CCB acaba. Então, entenda uma coisa, eles nunca vão pregar a verdade. Porque se pregar a verdade, a CCB vai acabar de todo jeito. Ela acaba. Porque a CCB, ela não é a igreja que prega a verdade. A CCB não é a igreja que vai falar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. A CCB não é a igreja que vai falar que a obra de Deus foi o plano que Deus fez, mandando Jesus morrer por nós. A CCB não vai dizer que a graça é Cristo, a graça está em Cristo, o perdão está sobre Cristo. A CCB não vai pregar que nós já estamos salvos. Não vai pregar essas coisas. Porque tudo isso faz parte da identidade da CCB, do que ela é. Se um dia ela pregar a verdade, ela acabou. Acabou a CCB. Então é impossível. A CCB nunca vai se consertar. Porque ela não pode negar a si mesma.
A CCB não pode negar a si mesma, ela não pode, não tem como. Vamos tentar melhorar, vamos. O que a gente vai fazer? Vamos pregar a verdade. Mas se pregar a verdade, a gente deixa de existir. A gente vai acabar. É verdade, não pode. Então o que a gente faz? Vamos dando umas modificadas numas coisinhas ou outra, mas vamos manter o esqueleto, o DNA da CCB. O que é? Né? Que a bibliomancia, que o ancião é quem tem a palavra, é ele que é a palavra, né? Que a CCB é a graça, ou que a graça está na CCB, vamos ficar, né, cirandando nessas duas linhas. É isso que é a CCB. A CCB é uma fábrica de heresia, gente. Nunca vai deixar de ser. Tem coisa, gente, que está no DNA ali, isso nunca vai deixar de ser. Nunca vai deixar de ser. Para pensar. Se ela um dia começar a pregar de verdade evangelho como ela vai deixar de ser o que ela é, ela não vai ser mais CCB. Ela não vai ser, vai acabar. O que vai ser agora? Não sei, porque tá pregando aí, né? Primeiro, eu não preciso mais estar lá dentro para ser salvo, porque ela não é a graça está em Cristo, né? Eu não preciso mais trabalhar de graça nas construções, porque a salvação não é mais pela obra, é pelo que Cristo fez. Então, eu não preciso mais trabalhar de graça na CCB, né? A CCB não é melhor do que mais nenhum, ela não é a obra, ela não é a graça, ela é só uma religião como qualquer outra, ela é só um templo, então ela deixa, gente, acaba a CCB. A CCB é desmontada e destruída. Você tá entendendo? O que mantém a CCB viva, o CCB ali, eles têm que sentir dentro deles que a CCB é especial, ela é diferente. E o que faz a CCB diferente? São todas as heresias que eles pregaram por 100 anos. A CCB tá calçada em cima de heresias. Se você derrubar essas heresias, você derruba a CCB. A CCB destrói, ela vem à terra. Ela é derrubada, a CCB. Simples assim. Você tá entendendo? Então, é mais uma heresia. Então, quando você vê esse vídeo por aí, CCB não é a graça está na CCB. Você fala, para trás de mim, Satanás. Tá tentando enganar as pessoas, é? Tá tentando enganar? A graça não tá na CCB não, meu querido. A graça tá em Jesus Cristo. É nele que eu olho e falo, ali tá a graça de Deus. Ali é a graça. Graça maravilhosa. Não é a CCB, tá? CCB, graça maravilhosa. Quando o CCB tá cantando graça maravilhosa, responde com sinceridade no seu coração. Quem é que você acha que vem na mente do CCBano? Congregação ou Jesus Cristo? Graça maravilhosa, concede paz com Deus. Quem vocês acham que o CCBano, quando tá cantando isso, ele tá pensando? Em quem você acha que é a graça? Qual é a graça que vem na cabeça dele? Esse aqui, ó. Ele chora por isso aqui. Ele chora, ele se derrama em lágrima. Ele vibra, ele fica maravilhado, ele se irrita e fica bravo se alguém falar mal desse templo cinza. Porque é isso que está no coração do CCB. Esse templo, para ele, isso aqui é a graça de Deus. Né? O que é um verdadeiro, de um absurdo enorme. Mas isso aqui é graça. Esse sofrimento aqui, ó, essa dor, essa agonia de morte, isso aqui é a graça nascendo e florescendo. Aqui, ó, aqui está a graça. Quer saber onde está a graça, CCBano? Está nesse homem aqui maravilhoso. Essa morte trágica. Essa morte trágica é o castigo de Deus que nos trouxe a paz. Isso aqui é a graça. E eu jamais vou deixar de pregar isso. E na minha frente eu nunca vou permitir que roubem esse atributo dele, esse título dele. Teu é, Senhor, a graça. A nossa paz está sobre os ombros dele. Isso é graça. Mas CCBano, graça maravilha, eu agradeço a Deus que ele me chamou nessa graça. Eu agradeço a Deus porque já fazem 30 anos que eu tô nessa graça. E eu ficava olhando para aquilo e falava assim, rapaz, o que eu tô fazendo aqui dentro dessa igreja, gente, do céu? O
que eu estou fazendo aqui? Irmão, quando eu estava no mundo, nas religiões dos homens, dos pastores, mas Deus se agraciou de mim e me trouxe para essa graça maravilhosa, irmão. E se eu for firme a essa graça, Deus me dará a coroa da vida eterna. Fiel a CCB, que é a graça de Deus. O Deus da CCB é o templo cinza, com todos aqueles adornos, com aqueles ensinamentos malucos que eles têm lá dentro, aqueles tópicos de doutrina, aquelas pregação cheia de carnalidade, com promessa de bênção e de virar de cativeiro. Isso, o CCBano, é a graça. Rapaz, mas vocês estão fritos naquele dia. Tão frito. Sabe por que vocês vão ser condenados? Sabe por que vão ser jogados no lago de fogo? Sabe qual é a condenação de vocês? Vocês rejeitaram a graça. Vocês rejeitaram a verdade e amaram a mentira. A mentira que vocês mesmos criaram. A mentira que vocês mesmos inventaram. Vocês amaram e serviram mais a mentira do que o Criador, o Senhor de tudo, o dono da vida. Olha aqui, gente. Isso aqui é uma imagem representativa, óbvio. Mas isso aqui nos fala muita coisa. A vida que estava esse homem morreu para doar a vida para nós. Isso é a graça. A vida que estava nele veio para nós. Nós hoje temos vida diante de Deus. Estamos vivos. Ai, Pai da glória. Eu vou fazer um vídeo ainda, eu vou pegar aquele vídeo lá do Valdir de Matão, mas tem que descer o rei, rapaz, nós tem que falar a verdade para mostrar para as pessoas como que esses homens tentam manipular todo o tempo a verdade, maculando a verdade, né? Aí o CCBano ouve aquilo lá, peraí, agora eles estão confessando, a graça está aqui, então tá bom, agora eu vou ficar aqui, eu vou continuar aqui. Né? Ou seja, isso tudo, gente, não tem outro interesse a não ser segurar o CCBano lá dentro, segurar as pessoas lá, né? Agora vamos lá. A graça está na CCB, refutado. Outra bobagem que é falado lá, eu acho que vocês já ouviram também. Vocês já ouviram na pregação lá dentro falando assim, irmão, o salário do pecado é a morte. Vocês já ouviram falar isso? Já? Pois é. Até aí tá certo. Qual é a mentira? Calma. Sempre. Enganação, gente, é quando você conta metade da verdade. A outra metade que é mentirosa, você não conta. Eu tô condenando, filho, porque é a Bíblia que tá condenando. Não é eu que tô condenando. O juízo não é meu. Não fui eu que inventei. Quando eu estou dizendo aqui que vocês adoram esse templo e rejeitam Cristo, e por rejeitar Cristo vocês estão no lago de fogo, vocês serão condenados, eu só estou repetindo o que está na Bíblia, rapaz. Não sou eu que estou falando isso. Desse jeito que eu estou falando aqui, ó, falou João Batista, Paulo, Pedro, Jesus Cristo, todos eles falaram essa mesma coisa que eu estou falando para vocês. Isso não é palavra minha, isso é palavra de Deus. De Deus, filho. Jesus Cristo falou, e aqueles que rejeitaram o Filho de Deus serão condenados. Entendeu? A gente tá julgando, tá condenando, é só porque você tá ouvindo isso na tua cara. Eu sei que você tá nervoso, que você não gosta. Mas entenda, todas essas manipulações que vocês fizeram aí, ó, se eu estiver vendo aqui e assistindo, eu vou refutar com a verdade. E a verdade é essa, não são minhas palavras, são de Deus. Eu só estou repetindo o que ele fala. Aqui, ó. Só bobagem. Esses caras só aprendem a falar asneira. Eles pegam um pedaço da Bíblia, eles arrancam um pedaço que Jesus está falando para nós não julgar as pessoas de qualquer maneira. Ou seja, a gente julgar as pessoas sem que a gente mesmo esteja observando. Jesus não está falando para você não julgar. Ele está ensinando você a julgar. Ele vai falando lá em cima que você não pode julgar as pessoas sem que você tenha aprendido, sem que você saiba do que você está falando. E lá no final ele conclui, julgai segundo a reta justiça. O que é? Jesus está mandando você ser justo. Seja justo. E o que eu estou falando aqui? Eu creio em Jesus?
Óbvio. Eu entrego minha vida para ele? Sim. Eu amo a Escritura? Amo. Eu sigo a Bíblia? Sigo. Então eu estou apto a falar para vocês. Se você não segue Jesus, se você não tem Bíblia como palavra de Deus, se você não obedece os mandamentos, você é um condenado. Eu já tirei o arqueiro, eu já tirei a trave do meu olho, meu querido. Eu já tirei. Entendeu? Então, esses argumentos que vocês usam é furado. Eu conheço todos esses jargões que a CCB usa. É até bom eles fazerem esses comentários aqui, porque me ajuda a lembrar das bobagens que a CCB fala. Coitado de você, irmão. Você não chega nem perto de João Batista. Exatamente. Não chega nem perto dele, de nenhum dele, né? De nenhum deles. E aqui, e eles também, nunca teve esse negócio de querer se comparar com outro, não. João Batista usou a palavra de Deus e eu também estou usando a palavra de Deus. Ponto final. A autoridade não estava nem em João, nem em mim. A autoridade está na palavra de Deus. Só chapuletada. Esses caras, só chapuletada. Bom, lembra dessa frase, gente, né? Que eles falam lá dentro? Irmão, o salário do pecado é a morte. Aí você ficou ouvindo. Bom, até aí tá indo bem. O salário, irmão, é aquele que peca, morre. Mas não é aquele que peca, é aquele que é pecador. Aquele que é pecador e não se arrepende do pecado. Ou seja, a pessoa que ama o pecado. Ele ama, ele gosta, ele fica no pecado. O problema vai na frase seguinte, porque geralmente quando eles falam isso que eu vou falar aqui, é quando eles estão pedindo para o CCB trabalhar na obra de graça. Irmão, mas a obediência, aliás, a vida eterna é o salário da obediência. Vocês já ouviram isso, gente? Que o salário da obediência é a vida eterna, né? Se você obedecer a Deus, Deus vai te dar o salário da vida eterna. Quem de vocês já ouviu isso aí? Só faz aí joia aí. Fala, eu já ouvi, irmão Zafá. Né? Eles pegam essa frase, né? O salário do pecado é a morte. Né? Ou seja, é o pago. Aí eles depois vêm e acrescentam. Aí eles pegam e acrescentam a outra parte. Eles inventam. Aí a irmã Beth, a irmã Sara, já tá falando que sim. Eu também já ouvi. Eu também tenho meu dedão aqui, ó. Também tô levantando, ó. A irmã Beth, o irmão William, todo mundo já ouviu falar isso aqui, né? O salário, mas isso é heresia. Aqui, ó. Olha aqui os irmãos. Isso é heresia, gente. Vida eterna não é salário, é graça. É graça. Deixa eu mostrar outra aqui para você. Aí, ó. O irmão André, a irmã Eunice Baroni também. Todos aqui. Eu também já ouvi isso muitas vezes. Essa é clássica. O irmão aqui, ó. Né? O irmão Raulita falou, essa é clássica. É clássica mesmo, irmão. Sabe? Só que é uma frase inventada. Sabe quando ele fala metade da frase e aí depois eles criam o outro resto? Que daqui a pouco eu vou vir com outra que eles criaram também. Né? Por que eles falam isso? Porque quer que você trabalhe na CCB, porque se você trabalhar, você vai ter vida eterna. Gente, é óbvio, o salário do pecado é a morte, ou seja, o homem quando peca, ele vai receber de recompensa a morte. É isso que está querendo dizer lá. Mas não está escrito na Bíblia que o salário da obediência é a vida eterna. Não está escrito isso em lugar algum. Porque a vida eterna, gente, não é direito. Você não tem direito à vida eterna. A vida eterna não é prêmio, não é salário. A vida eterna é graça. Deus dando, porque Ele quer para nós. Nós não temos direito algum. Nós simplesmente recebemos. Então entenda isso, irmão. Quando você ouvir isso de novo, irmão, o salário da obediência é a vida eterna. Você fala, repreendido, Satanás. Está repreendido com essa mentira do inferno. Eita povo que gosta de inventar uma mentira. Você quer ver outra frase que eles inventam também? Que eles acrescentam? Isso tudo que eu estou falando aqui é fruto de uma igreja que não estuda a palavra. Tá vendo o que dá? Não estudar a palavra. Tem outra frase. Jesus fala assim, eu venci o mundo. Qual é o restante da frase? Escreve aí, eu vou deixar que vocês escrevam. É sempre assim, até o meio eles vão bem, porque tá escrito, mas depois eles inventam. Eles inventam, o CCBN tá triste, o CCBN tá de cabeça baixa, tá provado. Aí vem lá na palavra, irmão, o Senhor Jesus Cristo disse, eu venci o mundo. Olha aqui, o irmão Rauli colocou, ó.
Olha aí. Vocês já ouviram isso aqui? Vós vencereis também. Vocês já ouviram isso aqui? Agora a pergunta que eu falo: em que lugar da Bíblia está escrito isso aqui? E por que que isso não está na Bíblia? E por que que isso não pode estar na Bíblia? Eu venci o mundo, vós vencereis também, né? Por quê, gente? Porque nós não vencemos. Quem venceu foi Jesus. Venceu por nós. Foi ele quem venceu. Nós só somos os meros beneficiados dessa vitória. A gente só ganhou o prêmio. Nós não vencemos, nós perdemos. O Jesus veio justamente porque o mundo derrotou a gente. Todos nós perdemos e condenados estávamos. Tá? Então, essa frase que o irmão, não é ele que está pensando assim. Ele só colocou aqui, né, por causa do que a gente ouve lá e aprende lá na CB. Nós não vencemos. Não tem vitória nossa. Quem venceu? Foi Jesus. Simples assim, ele venceu e nos deu o prêmio. Olha, gente, que lindo. Ele vence e ele nos dá o prêmio. Entendeu? É simples assim, tá? Mas isso tudo é pregado na CB. Agora, para pensar. Vocês têm ideia de quanta lambança não é pregado na CCB? E o CCBano que está aqui, né? Os mais fanáticos, malucos, você acha que ele está preocupado? Porque se tivesse juízo, eu ia falar assim, rapaz, que esse camarada, eu não gosto dele não, mas eu tô conferindo aqui na Bíblia o que ele tá falando, ele tá falando a verdade. Eu tô sendo enganado na CCB. Você acha que o CCBano ele vai pensar assim? Vai nada. O CCBano fanático não tá nem aí com verdade. Não tá nem aí com Bíblia. Quer nem saber de Deus e de graça. O que importa para ele, gente, é o templo da CCB. É isso, ele acha que será salvo porque frequenta um templo, porque ele não fornicou, eu não forniquei, eu não adulterei, eu não prostituí, eu não fumo, eu não bebo, eu uso calça comprida, eu não saio na rua de bermuda, eu vou pro céu. Você vai pro céu da boca da onça, seu tapado. Na Bíblia só será salvo aqueles que crê que Jesus é seu único e suficiente Salvador. Não basta só crer que ele é... Tem que crer que ele é o único e suficiente Salvador. Se você crê que Jesus salva mais as suas obras, vai para o inferno. Se você crê que você tem que ser boa pessoa, vai para o inferno. Você vai para o inferno. Não sou eu que estou falando, isso está na Bíblia. Isso está lá em Gálatas. Paulo ficou doido com aqueles homens porque falou, vocês estão indo para o inferno, vocês caíram da graça. Quando vocês inventaram que não era só Cristo que salvava, era Cristo mais a circuncisão, vocês caíram da graça. O CCBano não tem um na graça, estão tudo caído da graça, porque eles acreditam em salvação mais obra. Deus abençoe a irmã Ana, tá? Pela cooperação aqui no canal. Entendeu? Vocês vão pro inferno e o CCBano, Josafá tá julgando. É a Bíblia que tá julgando, é a palavra. Por acaso essas coisas que eu tô falando fui eu que inventei? Foi eu que inventei essas coisas? Não, Josafá, você tá falando que tá na Bíblia, então é a Bíblia que tá julgando vocês. E vocês deveriam dar graças a Deus que tem alguém aqui que tá falando isso pra vocês, tá abrindo os olhos de vocês. Mas é óbvio, só vai abrir os olhos aqueles que são de Deus. Os que não são de Deus, vai ficar assim, ó. Josafá está interessado na monetização. Eu duvido que vocês estariam aqui de graça. Já fez até rifa. Um comentário idiota, né? Por que é um comentário idiota? Eu fiquei 9 anos aqui sem o meu canal ser monetizado. E aí? Agora fala pra mim, qual que é a desculpa que você vai dar agora aí? Responde pra mim, você tem que ter uma explicação lógica pra isso. Ou senão o seu comentário acaba de ser derrubado. Eu fiquei 9 anos sem ser monetizado. E se você fala que a motivação minha é dinheiro, como é que você explica 9 anos de eu ter ficado aqui sem ser monetizado? Tá vendo como vocês são tapados? Vocês falam muita bobagem e asneira? Primeiro lugar, é isso. Eu vou dar 2 razões aqui. Ó. Primeiro, 9 anos sem ser monetizado. 9. Não foi 9 dias, não foi 9 semanas, não foi 9 meses. Foi 9 anos sem ser monetizado.
porque eu caía nessa besteira que esses CBNs falam aqui. Até que eu me libertei de vez. Rapaz, se eu ficar dando ouvido porque esses caras falam, o meu canal não vai crescer mesmo. Quando eu monetizei o canal, buf, subiu, porque o YouTube ajudou. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou falar com base na palavra de Deus, onde Paulo fala, não importa como preguem, se é por dinheiro, por vanglória, por porfia, o importante é que Cristo seja pregado. Segundo ponto, que eu vou falar aqui para vocês. Suponhamos que eu tivesse interesse em ficar rico, dinheiro e tal. Nada disso invalida as verdades que eu estou dizendo, que é o que Paulo falou. Nada disso invalida. Suponhamos que eu estava aqui para ganhar dinheiro. Eu ia te fazer a pergunta agora. Tá, mas as coisas que eu estou falando, é verdade ou é mentira? É verdade ou mentira? Todas as asneiras que a tua igreja fala. Não muda nada. O que Paulo falou? Olha para você ver como a situação da CB ainda é pior. A situação da CCB é horrível. Por quê? Paulo fala para aqueles que pregam evangelho de verdade. Os que pregam evangelho de verdade. Aqueles camaradas que estão pregando evangelho de verdade, se não é por amor a Cristo, ainda que seja por porfia, dinheiro, vanglória, não importa. O importante é que Cristo está sendo anunciado para aqueles que pregam evangelho. A CCB nem evangelho não prega. Nem evangelho sequer eles pregam. Tá pior do que aqueles homens. Tem um pastor, eu ouvia ele muito, João Ribe Palharim, um camarada pedia dinheiro, mas quando o camarada pregava a palavra, eu falava, rapaz, esse homem prega a palavra, ele prega evangelho mesmo, salvação em Cristo, suficiência da morte de Jesus, né? Pregava com profundidade, mas depois ele estava lá arrecadando dinheiro, dizendo que tinha que dar dinheiro, babá. Eu falei, esse tá aí, ó, o que Paulo falou. O homem está pregando, tem muita gente sendo alcançada pelo evangelho na pregação desse homem. Tem gente que está se convertendo. Mas ele vai dar conta do que ele está fazendo. Mas Cristo está sendo anunciado. E a CCB? Nem isso consegue fazer. Né? Não consegue. É uma besteira. Outra idiotice que ele está falando aqui. Ó. Vamos colocar aqui. Ó. Pera aí. Ele falou que eu estou com raivinha. Aqui, ó. Está com raivinha, pois não conseguiu o cargo que queria na CCB. Olha só o argumento estúpido e eu vou explicar para vocês por quê. Como é que alguém vai... como é que eu posso explicar? Como que alguém sai da CCB ainda jovem, questionando ancião, querendo o cargo lá dentro? Explica para mim. Eu até entendo se caso eu tivesse com 60 anos, 50 anos, agora, tivesse saindo de lá... Porque tentei, eu esperei, tive paciência para esperar e não vem, aí acaba saindo. 23 anos de idade, um garoto, eu já estava questionando os anciãos. Lendo a Bíblia, estudando. Eu tenho vídeo aqui no meu canal, vocês vão ver, eu tô mocinho, tô novo. Já tinha canal no YouTube. Ou seja, argumento esdrúxulo. Não tem um argumento desses caras. Esses caras é tudo assim, ad hominem. Ele não consegue fazer um comentário refutando as coisas que eu falo, mas é sempre atacando a minha pessoa, ou seja, é um CCB, ó. Tô falando um monte de coisa importante, um monte de coisa realmente que tem embasamento bíblico e ele não consegue ver nada disso, entender nada disso, mas fica fazendo ataque ad hominem. Só para explicar, né, que esses comentários dele não resolvem o problema da CCB, eu vou explicar uma coisa aqui para vocês. Gente, não importa o que eu sou, a minha vida, o que eu fiz, eu vou te dar exemplo para você entender, tá? O que eu fiz no passado, o que eu não fiz, se eu fui um bandido, isso não importa. Por quê? Porque quando o camarada falar que 1 mais 1 é 2, não importa quem está falando. Não importa o passado de quem está falando. 1 mais 1 é 2. Ou seja, a verdade não depende de mim. A verdade é a verdade e ponto final. Se eu estiver hoje aqui falando para vocês, gente, eu vi, tá aqui, ó. Eles enganam, 1 mais 1 é 2. Aí acontece no futuro, já tava, pum, ele vai lá para cadeia. Quando eu estiver lá dentro da cadeia, vou falar, 1 mais 1 continua sendo 2. Você tá entendendo o que eu quero dizer para vocês? Não adianta vir com ataque de homem, vasculhar a vida dos outros, isso não vai mudar o que está sendo falado. A verdade é a verdade. Gente, a verdade não depende de nenhum de nós.
A verdade é verdade, ou seja, 1 mais 1 vai ser 2, pode estar na boca de um bandido, pode estar na boca de quem for, né? Até um macaco, um papagaio, se falar 1 mais 1 é 2, ele está falando a verdade. Não muda absolutamente nada. Entendeu? Não muda absolutamente nada. Ou seja, os argumentos são esdrúxulos, cara. Eu já falei isso tantas vezes. E as pessoas que estão aqui assistindo, que vocês tentam ganhar as pessoas, elas não são burras, não são bobas. As pessoas são inteligentes, são espertas, elas entendem. As pessoas acham que quem está aqui no YouTube ou que está é melhor do que ninguém, é melhor do que ninguém. Absolutamente. A verdade é verdade, ponto final. Entendeu? Tanto as minhas análises que eu faço aqui dos anciãos, eu não tô nem aí com a vida deles, a vida particular deles. Eu foco no que ele falou no culto, no que ele tá falando, no que ele tá ensinando. Quer ver? Vamos aqui para outro assunto aqui. É até bom, eu gosto quando eles vêm aqui, rapaz, e falam, porque às vezes, né, se você fica aqui muito tempo, não tem o que falar, e a live morre, aí acaba, né? Mas é bom quando eles trazem esses assuntos, porque eu acabo esquecendo desses assuntos, e isso me dá a oportunidade de responder. Porque atrás dele, falando essas bobagens, tem um monte de CCBano que está assistindo agora, que eu acabo respondendo essas pessoas. E as pessoas, às vezes, a pessoa tem o questionamento dentro dela, mas ela não fala nada. Aí ela vê um camarada que fala aquilo que ele pensa. Aí eu venho e dou a resposta, ele fala, puxa vida, é verdade o que ele falou aí. É verdade. Aí o camarada já vai começar a pensar 2 vezes e fala assim, não, é verdade, nem adianta questionar a vida do Josafá, porque 1 mais 1 vai ser 2. Vai ser sempre 2. A gente tem que ir no que ele fala. A gente tem que desmontar o que ele fala, mas não consegue. Tá? Ó, ficar repetindo muito a mesma frase, ó. O colega aí, eu vou dar um descanso para ele, tá? Agora ele vai ficar só. A gente já respondeu bastante. Vamos começar.